Seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack e se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico toda semana. Eu tenho um Instagram que é bem bacana, eu publico outros tipos de conteúdo lá, mas sempre ligado ao mundo feito à mão, @BrunaSpijack. Agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a bolsa você vai precisar de um novelo do fio barroco Max Color número 6, 400 gramas na cor 7684, um novelo do fio barroco Max Color 6, 400 gramas na cor 4707, agulha para crochê número 4,5, 4 marcadores de pontos, tesoura e fita métrica. Essa bolsa mede 43 por 50 centímetros. Você pode substituir o fio barroco Max Color por Apollo. Siga as orientações da videoaula. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar você aí de casa o passo a passo da construção de uma bolsa a partir deste motivo trabalhado com crochê conduzido. Na primeira aula, eu ensinei como criar padrões do crochê conduzido a partir de um gráfico quadrado. Na segunda aula, eu ensinei a fazer a emenda desses quadrados. Então observem que a emenda é feita na parte avesso da peça com um ponto baixíssimo. E nesta aula eu vou ensinar como construir uma bolsa a partir da emenda desses quadrados. Eu vou deixar também na descrição desta videoaula os links da primeira aula em que eu ensino a fazer o motivo e da segunda aula em que eu ensino a fazer a emenda. Então aqui eu tenho um quadrado composto por 4 quadrados emendados e ele mede cerca de 38 centímetros de lado a lado. Bom, então eu tenho aqui a parte da frente já emendada e aqui eu tenho a parte de trás que é igual, já emendada. Lembrando que você vai conferir a construção desse motivo na aula 1 e a emenda na aula 2. E agora nós vamos dar início à lateral da bolsa. Então, eu vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base do quadrado. Eu faço aqui 2 nozinhos bem firmes para fixar o fio ao trabalho. E vejam que aqui eu tenho 3 correntinhas. Eu insiro a agulha, faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e teço mais 2 pontinhos baixos, então o total 3 pontinhos baixos. E agora eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Nós vamos contornar todo o quadrado dessa forma, tecendo um pontinho baixo para cada ponto. Bom, e aqui vai uma dica importante. Para a junção de 2 quadrados, eu faço um ponto baixo para esse intervalo, um ponto baixo para a emenda e um ponto baixo para o outro intervalo. E agora eu teço um pontinho baixo para cada ponto de base. Ao chegar na lateral, onde eu tenho 3 correntinhas, eu preencho com 3 pontos baixos e volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Finalizado todo o contorno no primeiro quadrado, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto, agora eu vou fazer o mesmo contorno no segundo quadrado. Finalizado todo o contorno de ponto baixo no segundo quadrado, eu não vou cortar a linha e arrematar como eu fiz com o primeiro quadrado. Eu vou manter a linha presa ao trabalho. Então aqui eu já encerrei a carreira com um ponto baixíssimo, pegando na segunda correntinha de base e agora eu vou tecer da seguinte forma. Eu insiro a agulha empurrando o pontinho de base para trás e puxo. Então eu vou trabalhar o ponto alto em relevo empurrando o pontinho para trás. Vejam que aqui eu tenho 3 pontinhos. Eu fiz isso no segundo ponto. Então, no primeiro pontinho eu encerrei a carreira e no segundo ponto eu dou início ao ponto alto em relevo. Faço 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada, novamente empurro o pontinho lá para trás, passo a agulha, puxo o fio e faço o ponto alto. Novamente, passo o próximo pontinho baixo lá para trás
e faço aqui ponto alto. Então, eu vou tecer um ponto alto em relevo para cada ponto de base. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. O nosso quadrado tem 4 lados, então nós vamos tecer dessa forma apenas para 3 lados. Essa parte aqui de cima eu vou deixar para a alça, então eu vou contornar com um ponto alto em relevo, pegando uma lateral, a segunda lateral e a terceira lateral. A quarta lateral eu não vou fazer. Vejam só que aqui eu já finalizei a primeira carreira da lateral, então eu teci aqui uma lateral, a segunda lateral e depois a terceira lateral, fazendo um pontinho alto em relevo para cada ponto de base, inclusive aqui, nessa parte onde nós temos 3 pontinhos baixos de base. Bom, agora eu vou reproduzir a mesma quantidade de pontos, só que eu vou fazer apenas ponto alto, sem ser ponto em relevo, e o número de carreiras que eu vou tecer vai ser de acordo com a medida da lateral. Então, quanto menos carreiras eu tecer, mais estreita vai ficar a bolsa. E quanto mais carreiras eu tecer, mais larga vai ficar a bolsa. E observem que nessa parte aqui, que vai ser feita a alça, eu não fiz a carreira de ponto alto em relevo, só trabalhei em 3 laterais do quadrado. Bom, pessoal, e mais uma observação. Aqui eu comecei a tecer o primeiro ponto alto em relevo a partir do segundo pontinho de base. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos e eu comecei a partir do segundo. Tenho que finalizar também no segundo pontinho aqui desse conjunto de 3 pontos baixos de base. Bom, agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Sem aumento, vou fazer a mesma quantidade de pontos. E observem que não é ponto alto em relevo, eu estou tecendo ponto alto normal, pegando nas 2 alcinhas. E quanto mais carreiras eu tecer dessa forma, mais larga vai ficar a parte da lateral da bolsa. Então, eu vou trabalhar no sentido de ida e volta, até atingir a medida desejada da lateral da bolsa. Bom, pessoal, e aqui eu teci a lateral da bolsa, tem um total de 4 carreiras, sendo que a primeira carreira é ponto alto em relevo e as outras 3 carreiras ponto alto normal. Então, vejam só que na parte aqui de cima, onde eu vou fazer a alça, eu não teci ponto alto, eu teci apenas em 3 laterais. Então, 1, 2 e 3, tá? E observem que esse cantinho, ele vai ficar repuxado mesmo, porque eu não fiz aumento de pontos, eu fiz apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, é natural que nessa curvinha aqui, ó, ele fique dessa forma. Bom, agora que eu tenho a lateral finalizada, chegou a hora de aplicar a parte de trás ou a parte da frente, porque ambas são iguais. Então, eu vou fazer a emenda pegando aqui no ponto baixo e unindo a lateral a essa parte aqui dos motivos de crochê. Bom, então aqui eu tenho a lateral e aqui eu tenho a parte da bolsa, né, que vai servir para a parte de trás ou para a parte da frente, porque ambos os lados são iguais. Mas aqui vai uma dica bem importante antes da gente fazer a emenda dessas 2 partes. É o seguinte, essa parte aqui, você tem que ficar atenta que ela tem que estar pro lado direito da peça, né? E não pro lado avesso. O lado avesso a gente vai deixar para a parte interna da peça. Então, fique atenta a esse detalhe. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a emenda com ponto baixíssimo e eu vou tecer aí um pontinho baixíssimo para cada ponto. Então, eu conto 1 e 2. No segundo pontinho desses 3 pontos baixos, eu insiro na alcinha de trás, então aqui eu tenho a alcinha da frente e a alcinha de trás, e eu faço o ponto baixíssimo. Para o próximo ponto, eu insiro pegando na alcinha da frente e depois na alcinha de trás do quadrado que eu estou emendando, e faço o ponto baixíssimo. Novamente, na alcinha da frente da lateral e na alcinha de trás do quadrado que já está finalizado, que eu estou emendando, faço ponto baixíssimo. Então, eu vou tecer um ponto baixíssimo unindo a lateral e o quadrado.
E vejam só que na lateral eu pego a alcinha da frente e no quadrado eu pego a alcinha de trás e faço a união com um ponto baixíssimo. Bom, eu vou contornar todo o trabalho fazendo a união da lateral e do quadrado até completar a carreira. Lembrando que essa parte aqui da alça nós não estamos trabalhando, nós estamos fazendo a emenda da lateral do segundo quadrado finalizado, porque aqui já temos então o nosso quadrado do outro lado pronto, né? Foi a partir dele que nós tecemos a lateral. Finalizada a emenda do segundo quadrado, vejam só como é que fica, tá? Então aqui nós temos a parte da alça que nós vamos trabalhar e as laterais já finalizadas. O efeito, pessoal, da emenda com ponto baixíssimo é esse aqui, tá? Muito semelhante ao efeito do ponto alto em relevo que a gente teceu lá no início para fazer as laterais. Bom, agora eu vou contornar toda essa parte aqui da abertura da bolsa com ponto alto. Então, eu vou distribuir um pontinho alto para cada ponto e eu vou tecer o total de 2 carreiras. Então, aqui eu finalizei a emenda tecendo o último ponto baixíssimo e agora eu vou distribuir um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto. Vejam que aqui na lateral eu tenho esse espaço entre uma carreira e outra. Eu insiro, faço ponto alto. Faço um ponto alto no nozinho que separa uma carreira da outra e faço ponto alto dentro desse intervalo, desse espaço. Novamente no nozinho e agora no espaço. Então, para a lateral, eu vou trabalhar dessa forma. Dou a laçada, faço aqui ponto alto pegando no nozinho, entre uma carreira e outra, e agora aqui, nesse intervalo. Bom, agora fica muito mais fácil de distribuir pontos altos para cada ponto, porque nós temos aqui de base os pontos baixos. Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Finalizado o contorno com ponto alto, para encerrar a carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto. Bom, essa carreira é muito mais simples, porque eu já tenho os pontinhos altos de base e eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Bom, pessoal, então aqui eu finalizei a segunda carreira e já fiz algumas marcações importantes. Observem que esse marcador aqui na lateral, ele divide a lateral do quadrado, tá? Então, agora nós vamos marcar apenas essa parte aqui da frente, nós vamos ignorar a lateral. Então, esse marcador, ele faz isso, ele separa o quadrado da lateral. Esse segundo marcador aqui, ele serve para me direcionar mais ou menos a quantidade de pontos e a medida desejada para posicionar, centralizar a alça, né? Onde eu vou segurar com a mão. Então, daqui até aqui, eu separei cerca de 12 centímetros, que equivalem a 17 pontos. E daqui a aqui também 12 centímetros e 17 pontinhos. Para essa parte aqui da alça, eu reservei 17 centímetros. Então, agora, eu vou fazer a mesma marcação aqui na parte de trás. Então, aqui eu já marquei do outro lado a mesma quantidade de pontos e a mesma medida para que a alça fique centralizada. Para dar continuidade à alça, eu vou tecer, então, 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no marcador alfinete, até chegar aqui nesse pontinho marcado. Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto até chegar aqui. Bom, então aqui eu já fiz pontinhos altos, cheguei aqui no marcador, não há necessidade mais de ficar aqui com ele no trabalho. E daqui até esse marcador, eu tenho 23 pontos. Então, eu vou fazer agora 23 correntinhas. Finalizadas as 23 correntinhas, agora eu dou a laçada e insiro fazendo um ponto alto aonde eu tenho o marcador. E agora eu teço um pontinho alto para cada ponto de base, até chegar lá no pontinho do outro lado, em que eu tenho o outro marcador. Então, aqui eu já fiz ponto alto até chegar no marcador de pontos, removo o marcador,
faço aqui 23 correntinhas, porque é a mesma quantidade de pontos que eu tenho do outro lado da bolsa, e ao chegar aqui eu faço ponto alto novamente. E esse aqui é o resultado dessa carreira que nós tecemos. Observem só que essa abertura ela está centralizada, é normal que as correntinhas fiquem um pouquinho esticadas, mas isso elas vão cedendo conforme o uso, conforme o peso da bolsa. Agora eu vou tecer 2 carreiras de ponto alto, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Bom, então aqui eu já dei início à carreira de ponto alto e aqui vai uma dica bem importante. Para essa parte aqui das correntinhas, o importante é tecer pegando na corrente. Então, nada de fazer ponto alto dessa forma. É preciso inserir a agulha, pode pegar inclusive 2 alcinhas para deixar ela mais firme e tecer um ponto alto para cada correntinha de base. Eu sugiro inclusive pegar nessas 2 alcinhas e deixar apenas uma, para reforçar o ponto e para que ela não fique depois um tanto quanto solta, frouxa durante o uso. Finalizada a carreira, agora eu vou fazer a última carreira de ponto alto. Então, eu insiro aqui na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e teço um ponto alto para cada ponto de base. Essa aqui é a última carreira de ponto alto. Depois vamos trabalhar a finalização. Para finalizar a alça e a bolsa, nós vamos tecer uma carreira de ponto baixíssimo para conter justamente a elasticidade dos pontos durante o uso. Então, eu faço uma correntinha para começar o primeiro ponto baixíssimo, insiro no ponto seguinte e faço baixíssimo. Então, eu vou tecer um ponto baixíssimo para cada ponto alto de base. Finalizada a carreira de ponto baixíssimo, agora eu insiro lá na primeira correntinha e faço mais um ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Agora é só esconder esse fiozinho pelos pontos lá do avesso da bolsa. E aqui nós temos a bolsa finalizada. Viu que fácil? Faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E claro, se você puder, compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas, enfim, para que o canal cresça. Um beijo e até a próxima!